Está instituído, então, o decreto 6.040. O artigo 1 institui a política de novo. Artigo 2 faz o que compete à Comissão Nacional, né? Que é coordenar e implementar a tal política que está sendo proposta aqui, né? Que está sendo instituída. O artigo 3 faz três definições, três conceituação a respeito dos povos e comunidades tradicionais, territórios tradicionais, desenvolvimento sustentável. Comunidades tradicionais, né, são grupos, pessoas, agrupamento ali de pessoas que possuem uma cultura diferenciada entre si, né? Então eles têm culturas próprias, organização social própria, têm um território e recursos naturais próprios que eles usam. E territórios tradicionais, né, são esses espaços que são necessários para a reprodução cultural, social e econômica de povos e comunidades tradicionais. E o desenvolvimento sustentável, né, é usar os recursos naturais de forma que possa atender, né, os direitos fundamentais e humanos das gerações presentes e das gerações futuras. Dito isso, o anexo traz inicialmente para a gente os princípios dessa política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Então, traz artigo 1. As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistêmica e observar os seguintes princípios. Então, princípios sempre são cobrados, né? Prova, conceitos, definições também. Então, o primeiro princípio que a gente tem é o relacionado à diversidade socioambiental e cultural. Preciso falar de quem, né? A gente está falando de povos tradicionais e comunidades tradicionais, são desse povo. E a gente tem depois a questão da visibilidade desses povos de forma a eles alcançar a cidadania. Então, visibilidade para promover a cidadania entre esse povo. Então, eles têm o direito de manter a cultura deles, a organização social deles, religião e etc. Até os líderes ali dentro, na liderança, mas o Brasil ainda se sobrepõe a eles, né? Que o Brasil sempre vai se sobrepor a qualquer interesse particular. Por isso que ainda o Brasil interfere nesse povo dando visibilidade a eles, vai deixar eles quietos lá, dar o terreno deles, deixar eles se virarem, ainda vai querer colocar, impor, né, a cidadania do Brasil nesse povo. Isso inclui, por exemplo, segurança alimentar e nutricional, inclui gerar essas políticas com linguagem acessível para esse povo. Essa cidadania, esse desenvolvimento sustentável vai levar essa melhoria da qualidade de vida deles, né? Outro princípio é essa questão da pluralidade socioambiental, econômica e cultural. Esses termos são repetidos constantemente, né? Socioambiental, econômico e cultural em diversos contextos. Tem que reconhecimento e valorização dessa diversidade. Tem que ah, só a pluralidade socioambiental, econômica e cultural como princípio, né? Que integram os diferentes biomas e ecossistemas, sejam em áreas rurais ou urbanas. A promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução dessa política a ser implementada pelas instâncias governamentais.
reconhecimento e consolidação dos direitos. Então, são seres humanos, então eles têm direito ao tem um direito fundamental, tem um direito humano e não, não sei dizer se tem algum direito, alguma um ramo do direito que é direito de povos e comunidades tradicionais. Outro princípio é articular com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos povos e comunidades tradicionais das diferentes esferas de governo, assim como promoção dos meios necessários para a efetiva participação desses povos nas instâncias de controle social e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e interesses, articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, já foi falado ali atrás, a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos públicos da importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e do controle social para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Então, formar uma sensibilização coletiva é um princípio. Erradicação de todas as formas de discriminação e a preservação dos direitos culturais, exercício das práticas comunitárias, da memória cultural e da identidade racial e étnica desses povos. Como objetivo geral, a gente tem aqui essa questão de promover o desenvolvimento sustentável. Esse é o objetivo, né? Que é até o nome da política, né? Aí dá ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia de seus direitos territoriais. Então, direitos territoriais, direitos sociais, direitos ambientais, direitos econômicos e direitos culturais. Com respeito à valorização da sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. E como objetivo específico, a gente tem alguns, né? Temos 17 objetivos específicos. Por exemplo, garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios e o acesso aos recursos naturais. Então, garantir território, acesso aos recursos naturais para esses povos. Porque é através dele que eles vão se reproduzir fisicamente, né, cultural e economicamente. Solucionar ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de unidades de conservação e de proteção integral em territórios tradicionais e estimular a criação de unidades de conservação de uso sustentável. Que essas unidades de conservação, teoricamente, pede que esses povos as usem, né? Eles estão querendo implementar um outro tipo de conservação de uso sustentável para poder se manterem. Implementar a infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais. Garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais, afetados direto ou indiretamente por projetos ou obras em empreendimentos. É meio redundante, né? Porque se você vai garantir os direitos deles, não precisa especificar que projetos, obras e empreendimentos, né? Porque se esses projetos, obras e empreendimentos forem infringir aquilo que é fundamental para eles sobreviverem, já está garantido, né? Então, garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo a participação e controle social tanto nos processos de formação educativos formais quanto nos não formais. Reconhecer com celeridade a autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis, individuais e coletivos. Garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de saúde de qualidade e adequado às suas características socioculturais e suas necessidades e demandas com ênfase nas concepções e práticas da medicina tradicional. Então, acesso aos serviços de saúde de qualidade e adequado. Garantir o sistema público previdenciário, então, adequar o sistema previdenciário às especificidades desses povos.
no que diz respeito às suas atividades ocupacionais, religiosas e as doenças decorrentes destas atividades. Criar e implementar urgentemente uma política pública de saúde voltada para esses povos. Garantir o acesso às políticas públicas sociais e participação de representantes. Quando você coloca lá cidadania, já inclui isso, né? Saúde, políticas públicas, direito, tudo. Garantir nos programas e ações de inclusão social recortes diferenciados voltados especificamente para os povos e comunidades tradicionais. Isso aqui é o que estava falando ali, né? De adequado, infraestrutura adequada, é isso aqui. Implementar e fortalecer programas e ações voltadas às relações de gênero, que é a questão da mulher ter a mesma igualdade, né? Ter equidade entre a mulher e o homem. Garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão, facilitados os recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos do governo. Assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade. Reconhecer, proteger e promover direitos dos povos e comunidades sobre os seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais. Apoiar e garantir o processo de formalização institucional, quando necessário, considerando as formas tradicionais de organização e representação locais. E representação local ou representações locais. Formalização institucional. Que aí é criar instituições para esses povos e comunidades terem seus representantes. Apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis. Respeitando o sistema de organização dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais locais e práticos, saberes e tecnologias tradicionais. E, como instrumento de implementação, tem os planos de desenvolvimento, tem a Comissão Nacional, os fóruns regionais e locais e o plano plurianual. Especificamente sobre os planos, a gente vai ter que esses planos têm por objetivo fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Proteção às Comunidades e Povos Tradicionais e consistem no conjunto de ações de curto, médio e longo prazo elaboradas com o fim de implementar nas diferentes esferas do governo os princípios e objetivos estabelecidos por essa política. Aí os planos de desenvolvimento poderão ser estabelecidos com base em parâmetros ambientais, regionais, temáticos, étnicos, socioculturais e deverão ser elaborados com participação equitativa dos representantes de órgãos governamentais dos povos e comunidades tradicionais envolvidos. A elaboração e implementação dos planos poderá se dar meio de fóruns, especialmente criados para essa finalidade, ou de outros cuja composição, área de abrangência e finalidade seja compatível com o alcance dos objetos dessa política. E o estabelecimento de planos de desenvolvimento não é limitado, desde que respeitar a atenção equiparada aos diversos segmentos dos povos e comunidades tradicionais, de modo a não convergir exclusivamente para um tema, região ou povo ou comunidade. Não é específico para os índios do Ximbó, sei lá. Xingu. Inclusive teve lá
a hidrelétrica, né, que acabou com tudo, toda essa parte sustentável dos índios, né, com a flora, com a fauna e etc., da quais eles se sustentavam, sobreviviam, né. A Comissão Nacional de Desenvolvimento, no âmbito de suas competências, no prazo máximo de 90 dias, não, isso aqui já passou, da publicidade aos estados das oficinas regionais, estabelecer um plano nacional com base nos resultados dessas oficinas e propor um programa multissetorial destinado à implementação do Plano Nacional mencionado no inciso 2. Dito isso, a gente pode ir para a etapa de responder as perguntas. Essas são as definições, né? Territórios tradicionais são os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, seja eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, aqui dispõe os artigos 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. E desenvolvimento sustentável, que é o uso equilibrado dos recursos naturais, visando a presente geração e as gerações futuras. Quando a legislação é assim, é bom, né? É bem facinho. Artigo 1. As ações e atividades adotadas para alcançar os objetivos dessa política deverão ocorrer de forma setorial, integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes princípios. Reconhecimento, valorização e respeito à diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais, levando em conta, entre outros aspectos, o recorte étnico, racial, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual, atividades laboratoriais, entre outros, bem como a relação desses em cada comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou povos, ou ainda instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade. A visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve ser expressa por meio do plano e efetivo exercício da cidadania. Segurança alimentar com direitos dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade e quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como boas práticas alimentares, promotora de saúde, que respeita a diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. O acesso à linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos documentos produzidos e utilizados no âmbito dessa política. O desenvolvimento sustentável como promoção de melhoria da qualidade
de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras, respeitando seus modos de vida e suas tradições. A socioambiental, econômica e cultural das comunidades e povos tradicionais que interagem em diferentes biomas e ecossistemas, seja em áreas rurais ou urbanas. A promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução dessa política, a ser implementada pelas instâncias governamentais. O reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. A articulação com as demais políticas públicas ao mesmo tempo. A promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos povos nas instâncias e controle social e nos processos decisórios. A articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e controle social. Desse público. A erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à intolerância religiosa. A preservação dos direitos culturais, os exercícios de práticas comunitárias, memória cultural e identidade racial e étnica. Tem como objetivo principal promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Aí tem os ênfases no reconhecimento, fortalecimento e garantia de seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais. Então, é simplesmente garantir dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais com respeito à valorização da sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. Tem como respeito e valorização às suas identidades, formas de organização e instituições. E como finalidade secundária, a gente tem esses objetivos específicos. Garantir territórios, acesso a recursos naturais ao público dessa política, solucionar ou minimizar os conflitos gerados pela implementação de unidade de conservação de proteção integral e estimular a criação de unidades de conservação de uso sustentável, que é as que podem ser exploradas. Implantar a infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais. Implantar infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais.
Garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direto ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos. Garantir e valorizar as formas tradicionais de educação. Reconhecer a autoidentificação dos povos e comunidades tradicionais, de modo que possam ter acesso a seus direitos civis, naturais e coletivos. Garantir aos povos e comunidades tradicionais garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade adequado. Garantir o sistema público previdenciário adequado às especificidades dos povos e comunidades tradicionais, de respeito às suas atividades profissionais e religiosas e às doenças decorrentes dessas atividades. Criar e implementar urgentemente uma política pública de saúde voltada aos povos e comunidades tradicionais. Específica. Garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de representantes nas instâncias de controle social. Garantir nos programas e ações de inclusão social recortes voltados para os povos e comunidades tradicionais. Implementar e fortalecer programas e ações voltados à relação de gênero nos povos e comunidades tradicionais, segundo a visão e participação feminina nas ações governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e sua liderança ética e social. Garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de governo. Assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos, com excelência aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade. Reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e comunidades tradicionais sob seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais. Prática e uso tradicionais é conhecimento. Apoiar e garantir o processo de formalização institucional quando necessário, considerando as formas tradicionais de organização e representações locais. Apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologia sustentável, respeitar o sistema de organização social dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais, locais e práticos, saberes e tecnologias tradicionais. Verdade. Eu vou fazer aqui, né? Depois eu coloco lá. Então, são instrumentos de implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Plano de Desenvolvimento Sustentável, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, os planos regionais e locais e plano plurianual. Os planos de desenvolvimento então, poderão ser estabelecidos com parâmetros ambientais.
deverão ser estabelecidos com base em parâmetros ambientais, regionais, temáticos, étnicos, socioculturais, deverão ser elaborados com a participação equitativa dos representantes governamentais das povos comunidades tradicionais envolvidos. Comissão. A elaboração e implementação dos planos de desenvolvimento deverão se dar por meio de fóruns estabelecimento de planos de desenvolvimento não é limitado, de modo a não convergir exclusivamente para um tema, região ou povo ou comunidade. Posso responder a cada um, interpretar, né, cada um desses artigos. Está estabelecendo a, a quem é a competência de coordenar e implementar a política instituída nessa legislação. Está fazendo a definição entendida pelos responsáveis por instituir essa legislação. Sendo assim, povos e comunidades tradicionais são fundamentalmente aqueles que não não adotaram a nossa estrutura social como principal. E territórios tradicionais é entendido como o espaço territorial que esses povos e comunidades tradicionais habitam. Logo, e desenvolvimento sustentável é usar os recursos naturais de modo que
satisfaça as necessidades das gerações atuais e futuras. Princípios, ações de atividades voltadas para o alcance dos objetivos. Lembrando correr de forma setorial, integrar, coordenar, sistemática e observar os seguintes princípios. A gente tem que estabelecer de princípios, né? Então, esse princípio visa reconhecer que os povos e comunidades tradicionais são diversos diversos, até mesmo dentro de um mesmo povo, de um povo considerado o mesmo. A visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deverá ser expressa por meio de plano e efetivo exercício da cidadania. Mesmo reconhecendo a separação desses povos e comunidades tradicionais, determina que a cidadania brasileira deve ser imposta a eles. Que é a mesma coisa. Tudo isso aqui é cidadania. Cidadania. Mesma coisa que aqui em cima. Aqui. Medida política adotada ou uma medida administrativa adotada na Constituição Federal de 88 para desburocratizar a administração pública. Cidadania também. Também é desburocratizar, né? Ou otimizar as políticas prestadas a esses povos e comunidades tradicionais. Otimizar a política, contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva. Também é sensibilizar. Ou otimizar. Isso aqui a gente também é cidadania, que são considerados cidadãos brasileiros, considerados seres humanos e os seres humanos têm esses direitos, né? Cidadania, direito humano, direito fundamental. Especificamente por serem considerados humanos acima de tudo. Esse objetivo é o de viabilizar a existência e
vivência desses povos e comunidades tradicionais. Objetivos específicos. Isso aqui também é uma coisa. Tudo que você vai viabilizar a existência. Aqui já vive a existência, ou a existência, né? A existência, sobrevivência e integração. Ou acesso à cidadania também. Aqui também. Tudo aqui está voltado a isso, né? Cidadania, direito. Esses povos, com seus representantes participando das políticas aqui, fica mais fácil, né? Também. É isso. O plano de desenvolvimento visa viabilizar o objetivo da política, a comissão visa garantir que está tudo ocorrendo conforme deve ser, os fóruns visa dar, visa facilitar o acesso desses povos e comunidades tradicionais e os planos plurianual e o plano plurianual especifica, né, as ações voltadas, as ações que devem ser realizadas. Diz como pode ser criado o, os, né, coisa, diz aqui, né, diretrizes a comissão.